Fala, YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semaninha falando de Espiritismo e Arte para o nosso Círculo de Estudos, Espiritismo e Arte, o livro organizado pelo Edmundo César. Vocês devem estar notando que o nosso querido Matheus Baiano não está presente aqui hoje, e eu tenho um motivo muito especial, ou melhor, existe um motivo muito justificável, eu não sei se é especial, é o fato de que ele teve demandas pessoais para resolver nesta e na próxima semana, mas para não deixar o estudo morrer, para a gente não ficar afastado, eu estarei aqui junto com os outros queridos amigos para coordenar e continuar a discussão que a gente começou. Muito bem, não sei se você se lembra, mas a gente está aqui graças à Casa Espírita Cristã, a SEC. Então, dê seu like, deixe suas perguntas, sua interação no chat e também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque nós temos vários e vários estudos aqui nessa casa maravilhosos que saem em diferentes formatos, inclusive temos até podcast, né? Como o Baiano fala toda semana. Mas então, hoje vamos continuar com o nosso querido estudo do Espiritismo e Arte. Estávamos falando sobre pensamento, fluidos e o que tem a ver com a arte. E aí eu já aproveito para falar ao vivo. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, bem-vinda Laura e Lúcio que voltaram, bem-vindo Gabriel e Wara. É um prazer ter vocês, recebê-los aqui, quem está vindo pela primeira vez e também quem está vindo pela milésima vez. Então, vou compartilhar aqui a tela. Como tem bastante gente nova e tem gente que tem tempo que não vem, eu resolvi voltar para o parágrafo anterior que contextualiza o comentário seguinte. A gente está falando um pouco sobre essa questão de como o pensamento influencia o processo da arte. O autor desse texto, ele falou muito sobre como a gente tem que, no momento em que produzirmos nossas obras artísticas espíritas, lembrar que também a espiritualidade ela é impactada por essas obras. Quando a gente for construir nossa peça de teatro, nossa música e outras formas de manifestação, a gente tem que lembrar que o que a gente está passando de mensagem não é apenas para o público encarnado, tendo em vista que nossos queridos amigos espirituais levam uma galera do outro lado para poder ser acolhida, ser resgatada, para poder confraternizar com a gente e receber essas energias boas. Então, nós paramos justamente num trecho de André Luiz, de Ação e Reação, do livro Ação e Reação, em 1957, que trabalha um pouco sobre essa questão. Então, eu vou continuar lendo. Também é bom lembrar, fiquem à vontade para comentar, para interromper, para quem quiser revezar a leitura também, tá bom, gente? Então, vamos lá. André Luiz descreve no livro Ação e Reação, publicado em 1957, psicografado por Chico Xavier, entre os relatos sobre as consequências de nossos atos que atravessam vidas sucessivas, um breve momento em que ele, acompanhado de outros desencarnados, ouve uma peça musical escolhida por um indivíduo que acompanha o seu dia a dia. A música, tocada no mundo físico, interfere na vibração deles no mundo espiritual. Registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Aqueles minutos variam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia como que nos elevam a círculos harmoniosos de ignota beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, de vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Fim das notas derradeiras, despedimos-nos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em harmonia mais pura, os nossos corações pareciam mais fraternos. Isso está lá em Ação e Reação, do André Luiz. Desculpa, gente, engasguei aqui. Esse exemplo demonstra a interferência instantânea que a execução de uma peça musical produziu na alteração da vibração dos espíritos e a sensação que eles perceberam ao final da canção.
Efeito idêntico pode se dar com os encarnados e mesmo com desencarnados de estágios evolutivos de instintos, sendo esse efeito peculiar a cada individualidade. O material que constitui os corpos espirituais dos encarnados e desencarnados é o mesmo, pois os perispíritos são formados pela matéria disponível na faixa de vibração do planeta em que estão inseridos, variando a frequência da vibração em função das conquistas espirituais de cada individualidade. O ambiente da apresentação artística é composto também do mesmo conteúdo, disponível para ser mobilizado pelas emissões das mentes que ali se inserem. O artista, consciente da capacidade que tem seu movimento, canção, texto, som, luz e de sua própria vibração mental, pode interferir no ambiente, manipulando essa matéria em forma de energia, para que ela possa ser também disponibilizada para o espectador e para ele mesmo. Se o artista reúne seu desejo e exercício de que a produção da vibração de sua expressão auxilia a saúde mental e espiritual de quem a contempla, com o auxílio sempre presente dos desencarnados de maior capacidade vibratória que ele mesmo, sua expressão artística torna-se dínamo vibrante capaz de auxiliar na amenização das dores secretas da alma. E aqui, então, a gente já percebe, né, uma ótima referência que ele vai trazendo para falar sobre como a música, nesse caso específico, ela influencia muito o nosso estágio vibratório, né? Eu acho que talvez não tenha um exemplo mais magnífico do que a música para poder trabalhar essa questão. Afinal de contas, ela tem uma potência natural. Ela é uma imposição de vibrações, né? Quando você ouve a melodia, quando você se permite sentir a música, mesmo que você não queira sentir, ela te toca de algum jeito, né? Ela está ali presente. E aí, fluidicamente, olhando pelo lado espiritual, ela movimenta aquele sentimento em direção a você, que pode estar aberto para receber da melhor maneira ou não. E aí também é muito importante que o autor ele vai trazendo como nós devemos sempre lembrar, seja no processo artístico que a gente esteja trabalhando, independente se a gente dá a cara a tapa, se a gente está ajudando a construir, se a gente está ajudando a organizar as nossas vibrações, a nossa dedicação em relação a ela, emanam de nós. Porque todo mundo, encarnado e desencarnado, que passa aqui na Terra, tem perispírito. Então, esse fluido, ele alcança, ele mexe com o nosso perispírito. E aí a forma como ele vai mexer vai depender muito também de nossa vibração, de nossas intenções, de nosso estágio evolutivo, né? Eu achei interessante que em determinado momento o autor ele traz para a gente uma reflexão muito importante de que vai depender da capacidade de ser interferido e de interferir. Essa capacidade ela depende necessariamente do estágio evolutivo que o espírito se encontra, né? Afinal de contas, eu interpretei isso como um ensino, no sentido de que se você, na realidade, está mais aberto, compreende um pouco mais essas questões, né, de sintonia, da frequência de pensamento, da sensibilidade que a arte traz, você se torna ainda mais capaz de absorver essas energias. E se a gente quer ser auxílio para a contribuição de energias que são salutares, que ajudam na saúde mental e espiritual das pessoas que são tocadas por ela, nos dois planos da vida, a gente tem que se preparar melhor, né? A gente tem que colocar isso no nosso desejo, no nosso objetivo, porque, como o próprio autor diz aqui ao final, ela pode auxiliar na amenização das dores secretas da alma. Então, a gente nunca sabe como toca as pessoas da arte que a gente faz. A gente nunca sabe o que elas estão passando, por mais que a gente conviva muito com elas. E vocês, o que vocês pensam? Eu não sei se foi a Ara que estava abrindo o microfone ali, queria comentar.
se a Laura, o Lúcio, o que vocês pensam a respeito disso, gente? O que vocês acharam mais interessante? Se alguém quiser falar. Josa, fica muito evidente, né? Eu gosto de ouvir sempre alguns mantras, né? E quando você ouve determinados tipos de mantra, você sente a vibração ir bem mais alto, né? Quando você termina, depois de alguns minutos, você sente em você mesmo a melhora, né? Assim também algumas sinfonias que também auxiliam na meditações, é bem comum você sentir isso depois, né? Uma melhora na sua frequência, né? É verdade, Antônio. Você foi num ponto muito importante. E aí eu lembrei desse trecho aqui, né? Que fala que o ambiente da apresentação artística é composto pelo mesmo conteúdo que das emissões das mentes que estão naquele ambiente. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente consegue criar um ambiente melhor para todo mundo, né? Juntos. E eu acho que isso é um ponto muito importante para pensar. Como é que nossa arte, como é que nossa atividade tem impactado as pessoas, não é? Faz bem para você e para o próximo, né? É verdade, verdade. Bem-vindo, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Ver o chat. Oi. Ricardo, ele falou no chat aqui que às vezes ele coloca música instrumental para acalmar a ansiedade e bate insônia. Ou melhor, para cuidar de quando ele está com ansiedade e com insônia. Para a gente ver, né, como é que a vibração de determinadas músicas e obras artísticas nos contribui para relaxar, para amenizar. Esse é um ponto muito importante mesmo. Mais algum comentário, galerinha? Não, vou continuar. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. E na palavra dos espíritos que lhe responderam, já vimos que se magnetizadas com o propósito de curar, e invocas o bom espírito, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá qualidades necessárias. Isso está em Kardec, lá do Laboratório do Mundo Invisível. Opa, vamos. Laboratório do Mundo Invisível, livro dos médiuns, um lembrete de Kardec. A gente lembrar que a gente nunca está sozinho, né? Inclusive, acredito que no último estudo, a gente teve também muito uma reflexão sobre como toda arte ela é feita com a ajuda da espiritualidade, mesmo que a gente não perceba isso, né? A Aura trouxe um comentário importante aqui também, dizendo que ela pensa nas pessoas com deficiência como elas percebem de uma maneira diferente a arte. E é verdade. Tudo é fluido, tudo é energia, né? Então, as pessoas em condições de deficiência, elas percebem de uma maneira diferente a arte. Eu acredito também que elas sentem, como todo mundo, bastante. As boas energias ou as mais. Um ótimo ponto. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como os dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular.
Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Isso aqui está na Gênese. O artista não é ser isento e imune ao que propõe com sua expressão. Apesar de cantarmos aos ventos que a liberdade é material básico de trabalho do artista, nenhum ser da criação está afastado da lei de causa e efeito, de ação e reação. A imunidade legal na expressão de uma ideia através da arte, limitada pelo direito coletivo à sociedade, não se aplica às leis naturais da vida, onde as correntes mentais fluem e refluem, levando e trazendo nossas vibrações, baseadas na lei de causa e efeito. Deixa eu ver quanto é que falta aqui. Nesse ponto aqui, eu, pelo menos, e gostaria também de ouvir a opinião de vocês, eu achei muito importante o lembrete, né? Ele trouxe umas bases bacanas das obras básicas sobre como é que os fluidos eles reagem na nossa saúde. Então, além de se questionar o que a gente tem consumido, como isso que nós temos consumido tem nos impactado, ao mesmo tempo, o que nós temos oferecido através de nossas artes, nossas expressões ao outro, né? E é que eu gosto sempre de fazer, isso é Jordan falando, uma ponderação, né, para a gente não se perder naquela ilusão de que a gente tem que se isolar das questões do mundo para poder conseguir ter paz. Eu acho que o que está sendo dito nesse tópico é muito mais a respeito de como a gente passa a mensagem, qual é a mensagem que nós estamos passando a partir daí, reconhecendo a maneira como ela atua, né, sobre os fluidos ao nosso redor, impacta as pessoas. Do que a gente tem se alimentado e do que a gente tem oferecido de alimento energético para os outros, a respeito daquilo que a gente convida ou traz as pessoas a um estágio vibratório determinado, né? De uma maneira mais objetiva, o que a gente consegue fazer de impacto nas pessoas. Tá? Eu acho que é muito nesse sentido que nós devemos pensar, porque a partir do momento em que, por exemplo, a legislação ela permite a liberdade de expressão e ela tem as suas limitações dentro de um direito coletivo, né, dentro das questões que são inerentes ao nosso mundo, no campo espiritual, a gente pode pensar com um pouco mais de consequências e profundidade. Aquilo que eu falo aquilo que eu expresso muitas vezes é uma abertura de campo de sintonias, né, direta com o outro. O que eu estou cultivando, né? Será que eu estou cultivando no outro a raiva? Será que eu estou cultivando no outro a tristeza? Eu acho que tem diferença entre trabalhar a raiva, trabalhar a tristeza, abordar temas essenciais, né, do nosso mundo, como os espiritismos dialogam com eles, e uma da expressão que necessariamente serve só como um ataque, um caminho à raiva, à tristeza, aquelas sintonias mais pesadas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado para não ser moralista, isso aí é Jordan falando, tá, gente? Acho que a gente tem que tomar também cuidado em como a gente expressa a nossa arte, qual é o impacto dela, qual é o objetivo dela, se a gente está, ao mesmo tempo, se conectando com espíritos que estão nos contribuindo nesse processo artístico e, ao mesmo tempo, como a gente tem tocado as pessoas, porque tocar alguém profundamente através do que a gente cria é um ponto muito delicado. Pelo menos eu penso muito a respeito desse tema, sabe? É extremamente delicado como o impacto que a pessoa pode ter, né? Eu acho que não tem problema sentir impacto. Tudo que a gente faz é impacto.
Mas dentro do que a gente consegue controlar, qual é o impacto? Acho que é um ponto importante para a gente ter uma reflexão, porque a gente não é isento, não é imune, não é intocável. A gente é influenciado, a gente sente o que a gente produz. O primeiro que sente o que produz é o artista, ou aquelas pessoas que estão em contato com aquele trabalho que está sendo feito. Vamos ver aqui o chat. Antônio Carlos contribuiu dizendo que tem um pensamento que diz: dar e receber é a mesma coisa. E faz sentido, realmente. Realmente. Que eu dou, que eu recebo. Que eu dou aquilo que tem dentro de mim, recebo aquilo que eu sintonizo, né? E aí, alguém gostaria de comentar sobre esse tópico? Precisei colocar para carregar. Então, ok. Sem comentários, a gente segue adiante o estudo. Lembrando, gente, que é super democrático, tá? Vocês sentirem no coração que vocês querem falar, manda brasa. Então, para o artista espírita, não basta desejar o belo, é preciso que ele cultive em seu íntimo. Palavras de caridade e compaixão não bastam para a sua essência, elas são apenas o início de sua caminhada. A caridade e a compaixão necessitam ser exercitadas em sua alma. O apoio de espiritualidade de superior vibração mental ao trabalho modesto que realizamos como artista se dá com fatos de sua obra e a franca busca do seu aprimoramento. A vida não espera a nossa perfeição instantânea nem futura. Trabalha com o que oferecemos no momento, amplia nossa capacidade e potencial e espera de nós a busca sincera de ser melhor e o exercício constante de pequenas conquistas a cada passo, dia a dia, instante a instante. O artista espírita tem a oportunidade de expressar suas emoções inspirados pelos quadros sublimes da justiça divina e, ao fazê-lo, contribuir com o Criador na irradiação da paz. Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade, junto de nós, para que não nos falte amanhã precioso. Pão da alegria. Convicção de mortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será projeção de luz no deserto. O pensamento exterioriza-se e projeta-se. Isso é de Xavier, Chico Xavier, tá, gente? O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessam sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles, encarnados ou desencarnados, que se afinam conosco. Também de Chico Xavier. A alma não se acha encarcerada no corpo como um pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente. Livro dos Espíritos, questão 141. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Livro dos Espíritos, questão 420.
Sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e deixe ao corpo material. A vontade de aliviar, de curar, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. O remédio para nosso mal está em nós. Essas referências todas aqui são de Kardec, Revista Espírita, setembro de 1865, e a de Leon Denis, No Invisível, que foi publicado no Brasil pela FEB em 2008. E aqui acabamos mais um capítulo. Então, eu achei muito bacana, né, como é que ele trouxe várias reflexões embasadas na doutrina a respeito de como o pensamento se exterioriza, né? Eu acredito que a gente tem muito desse orgulho nosso de querer não assumir responsabilidade por nada, de achar que a gente pode fazer o que quiser, falar o que quiser, agir da maneira que a gente bem entender, e podemos. Só que a gente acredita que não há consequência para isso. E mesmo que uma consequência não seja uma consequência legal, uma consequência assim, no mundo material propriamente dita, ela consequentemente gera suas reações no mundo espiritual, que é a vida verdadeira que a gente está inserido, né? A partir do momento que a gente tem essa compreensão, que não adianta só eu falar do belo, do bom, na prática da caridade, no amor, nas coisas assim bonitas que a doutrina espírita nos traz. Além de falar disso, eu tenho que viver isso em minha vida. Afinal de contas, eu só vou conseguir transportar, eu só vou conseguir transmitir ao outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu acho que é um ponto essencial. Por exemplo, nesse fim de semana eu vi o filme Tic Tic Boom, musical, sobre o Jonathan Larson, maravilhoso, da Netflix, fica aí a dica. E em determinado momento, a agente dele fala para o personagem principal o seguinte: olha, escreva sobre o que você conhece. Quer uma dica? Escreva sobre o que você conhece. E por que ela fala isso, né? Ela fala isso porque na arte, quanto mais você estiver conectado àquela mensagem, quanto mais você estiver conectado com aquilo que quer expressar, mais verdadeiro é e mais profundo pode ser a sua obra artística. Eu acredito que tudo que a gente faz na vida é mais sincero, mais verdadeiro quando a gente tem uma relação com aquilo, sabe? A partir do momento em que eu vou me dispor a ajudar alguém que eu amo, eu tenho um olhar diferente nesse processo de ajudar, seja ouvindo essa pessoa, seja ajudando em um momento difícil com palavras de força, de coragem, com sustento numa dificuldade da vida. E são tantas dificuldades que a gente vive hoje em dia, não é? Então, escreva sobre o que conhece, pode ser aplicado na nossa existência crie sobre aquilo que você conhece. E para a gente conhecer cada vez mais, a gente precisa permitir vivenciar, né? Quando a gente fala de arte espírita, a gente está falando de uma arte que vem para trazer uma mensagem de que a vida ela não termina na matéria. Então, ela pode falar sobre temas da matéria, ela pode falar sobre situações e aflições que a gente vive aqui, ela pode falar sobre aquilo que a gente entra em contato, mas, ao mesmo tempo, ela não se restringe a isso. E quantas vezes a gente não vê pessoas falando, expressando sobre o amor, sobre a evolução, mas que não fazem o mínimo esforço na própria vida para poder vivenciar aquilo que prega, aquilo que diz, né? Eu acho que talvez seja a maioria de nós, inclusive. Então, eu acho que é um ponto crucial, especialmente da arte, porque a arte a gente está trabalhando de sentimento para sentimento. A arte, na minha humilde opinião, é o caminho direto para o coração. Então, a gente sente quando é verdadeiro, sabe? A gente sente quando é verdadeiro. E é um exemplo que eu sempre dou aqui no nosso grupo, que se eu for escrever uma canção de amor e qualquer um de vocês for escrever, vai sair diferente, porque nossa vivência, a nossa experiência nesse campo é completamente diferente. E pode ser igualmente belo, pode ser incrível, sabe? Profundo, por perspectivas diferentes. Então, a gente percebe que falar de belo e de bom não existe uma forma
única disso. Existe uma diversidade de vivências, de experiências que nós podemos ter nesses campos, mas é preciso que seja sincero, é preciso que seja perfeito, como a gente discutiu já. É preciso que eu me permita vivenciar aquilo que eu estou falando, senão é só palavra ao vento, senão é só a arte feita para aparecer sem maior profundidade, quando na verdade, especialmente falando de arte espírita, a nossa arte ela serve para levar adiante uma mensagem que deve conectar as pessoas àquilo que é bom, aquilo que é profundo, a reflexões mais aprofundadas, mais salutares sobre a vida, né? Então, eu acho que aí a importância de assumir a responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente não tem que ser castrador, tentando controlar como é que são feitas as obras artísticas, a gente tem que ser o mais fiel possível aos princípios espíritas. Porque se eu sentir naquilo que eu estou escrevendo, compondo de obra, eu percebo que eu fiz o meu melhor e que eu estou transmitindo uma coisa que vai fazer bem às pessoas. Então, bem, é isso que eu imagino nessa reflexão que o autor trouxe muito bem, sabe? Mesmo encarnados, a gente influencia muito. O espírito é livre demais para, mesmo preso ao corpo material, não ter influência sobre as pessoas ao redor. E qual é a influência que a gente está fazendo nas pessoas, né? A gente tem se esforçado para fazer uma influência mais positiva, mais alegre, enfim. Pode falar, Antônio. Joga. Vou falar de duas experiências da arte com a natureza de uma forma geral, para reforçar isso que você falou da influência da arte, né? Vamos imaginar que a música ela pode controlar um ataque de uma determinada praga em uma lavoura. Isso acontece na França. E que também a música pode influenciar a produção de animais. Nesse caso, também comprovado cientificamente os dois casos, ambos na França, com o leite da vaca. As vacas que são tratadas e que, no ambiente onde ela vive confinada 24 horas por dia, tem música, ela literalmente produz mais leite, e o leite é mais gorduroso do que as vacas que estão ao curral ao lado, onde não tem a música. E o outro caso é na uva, na plantação de uva. A uva, por natureza, ela tem uma infestação de um micro-organismo chamado míldio. Ele detona quando o tempo está quente, de repente abaixa a temperatura, esse é o momento que ele entra na cultura. E quando você tem, na uva, nesse caso, né? E quando você tem a música dentro dos parreirais de uva, essa infestação ela se corresponde a 5%, totalmente controlável, sem necessidade de aplicação de pesticida. Isso é científico. Quer dizer, é a influência da música no meio, no ambiente, né, onde todos vivemos, né? Muito bom, maravilhoso exemplo, Antônio, de verdade. Eu nunca tinha ouvido falar desse exemplo, para ser sincero. Eu nunca tinha ouvido falar desses exemplos, mas eu gostei muito. Olha só o poder que a arte tem, né? Isso é, sim, fantástico, né? Se influencia lá, por que não influencia aqui e a nós, né? É verdade, até porque a gente é parte da natureza, embora a gente não se veja como, né? Sim, com certeza, nós somos só parte, né? Nós somos parte. E aí, se a gente for pegar até um sentido espiritual, a gente é filho do mesmo Deus que criou a natureza como um todo. A interconexão
ela é muito mais ampla do que o que a gente pode perceber, né? É verdade. E que bom que a gente está começando a se esforçar aqui para perceber. A gente pode fazer um uso melhor da arte e de tudo na vida, né? E é bom sinal que nós estamos evoluindo, né? Oxe, verdade. Sem dúvida. Acho que a partir do momento que a gente começa a se perguntar, né, como é que eu estou impactando o outro, já é muito. A gente já está reconhecendo que eu vivo em coletividade, eu tenho que me importar com o outro. Somos parte, fazemos parte do mesmo meio, né? Pois é, pois é. Cara, eu adorei saber isso. Se quiser comentar mais, fica à vontade. Não, era o que eu queria colaborar. Obrigado pela oportunidade. E nada, fica à vontade, tá em casa. E aí é realmente isso, né? Eu acho que essa frase final de Leon Denis define tudo e mais um pouco nesse sentido, ó. A vontade de aliviar, de curar, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. O remédio para nossos males está em nós. Então, a vontade, ela é que direciona diretamente para aquilo que a gente quer. E o que nós queremos, né? Qual é a nossa intenção profunda, íntima, do que a gente tem feito? Fica aí uma reflexão muito boa que o autor trouxe. Mas dá tempo de seguir adiante. Na verdade, gente, eu quero fazer uma votaçãozinha. Pode usar o chat também aí para falar, tá? A gente acabou. Vocês topam fazer mais 10 minutos iniciando esse capítulo? Ou vocês preferem semana que vem que a gente inicie esse capítulo, Kardec vai ao teatro? O Ara prefere semana que vem. Gabriel também. 2. Temos 5 pessoas. Ricardo e Antônio, digam para mim. Preferem começar outro capítulo semana que vem, meu amigo? Para a gente poder pegar e continuar, né? Fica melhor, né? É. 3. 3-2. Já era. Eu também concordo. Então, acho que é unânime, né? Então é isso. Vamos terminar essa discussão aqui sobre esse tema. 100%, unanimidade. A turma votou por unanimidade. A Auara, ela trouxe um exemplo bacana. O menino que conversa e coloca músicas, a planta e a planta que tem positividade cresce melhor. O estudo de mocidade, ela já fez esse experimento. E realmente, eu já fiz um estudo de mocidade que a gente descobriu, percebeu que apesar da planta ela não ser racional e tudo mais, ela percebe tudo ao redor, né? Ela tá ali pegando as vibrações que a gente emana, né? Toda, toda a questão do que a gente oferece a ela. Então, é um ponto, mais um exemplo de como a natureza ao nosso redor é influenciada pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pela maneira como que a gente atua sobre ela. Porque, na verdade, ela é um ser vivo. A planta é um ser vivo como eu e você, né? Uhum. Perfeito. Tanto é assim que, salvo engano, eu não lembro qual país da América Latina, se era Bolívia, Colômbia, enfim. Há uns anos atrás, eles reconheceram até o direito à natureza, conferindo uma personalidade assim a ela, né? O direito de ser preservada, direito de ser cuidada, essas coisas. Então, eu acho que, embora seja algo muito raro ainda em nosso planeta, é pelo menos um insight, né, do mundo espiritual para perceber, olha, ela é um ser vivo como eu e você, e ela tem que ser cuidada e preservada como eu e você devemos, né? A gente não está acima dela. A gente pode estar no nível evolutivo maior, mas a gente não é mais importante do que ela, né? Com certeza. E a nossa sobrevivência depende dela também, né? De certa parte, né? Porque a troca, né?
É verdade. No dia que a gente tiver só dinheiro para comer, a gente não vai conseguir comer. Vai ficar mais pobre do que antes. É exato. É um provérbio, né? Quando o último rio secar, quando a última floresta cair, né? O homem vai perceber que dinheiro não se come. Muito bonitinho, mas não alimenta, né? Pois é, pois é. Muito bonitinho, útil, porque a gente disse que é útil, né? Como sociedade, mas não alimenta. Verdade. E a Wara, ela lembrou também aqui que a gente já foi planta, né? Então, antes de ser espírito, no princípio que habita a gente, já vivenciou a experiência na planta, nos animais, no mineral. Nossa vida é O interconectada princípio, à o natureza. princípio, o princípio era a alga, né? Então, quer dizer, o que somos hoje é só o que estamos evoluindo, né, ao longo do tempo, né? É verdade, é verdade. E tomara que um dia a gente perceba, né? Então, se toque que o que a gente oferece para o mundo volta para a gente, né? A gente tem vivido isso muito ultimamente. E eu acho que é um ponto importante que esse texto trouxe para nós, que a gente emana volta, mesmo que a gente não saiba ainda direito como, né? Hoje a gente já percebeu um pouco mais, volta pelo fluido código universal. Mas e aí, né? A partir de agora, o que eu estou Na oferecendo? verdade, na verdade, o que a gente às vezes confunde desses textos é por ser textos espíritas e a gente às vezes olha para o texto como matéria, aí você choca um pouquinho, né? Mas é muito É profundo verdade. o conteúdo por ser espírita, né? É muito profundo. É muito profundo mesmo. E se você parar para pensar, é uma verdade universal, porque não é só o espírita que fala sobre como a energia ela modifica a vida. A gente já tem filosofias milenares que trazem isso para nós. O espiritismo é mais uma que apareceu aí, em comparação a elas há pouco tempo, né? A ciência já está começando a caminhar para entender como uma questão de energia, de força, vitalidade, né? A filosofia há muito tempo já debate essas coisas. Eu acho Já assim, né? E como traz essa ideia, já traz esse conceito há muito tempo. A filosofia já tem isso incutido neles, né? É base perfeito. do Exato. filósofo, né? Tanto que eles debatem muito sobre potência, né? Você tem ideia, Nietzsche, que era ateu, estava falando de potência, né? Essa potência para a vida que move o ser, né? E tudo mais. Ela é influência do espírito falando por ele, né? Exato. É isso, que a gente possa conectar mais com os espíritos bons e emanar melhores coisas, né? Oferecer ao mundo melhores coisas. Mas então, meus amigos e amigas, chegamos aí ao fim de mais um estudo maravilhoso da arte, conversando sobre como os pensamentos influenciam a arte, impactam as pessoas. E então que a gente possa ter também a coragem e a humildade de reconhecer qual que é o nosso papel no meio disso tudo. Agradeço imensamente aí por todos vocês que participaram. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você quiser, entre em contato com a gente pelas redes sociais, para que a gente possa direcionar você ao grupo no WhatsApp, onde a gente manda sempre esse link para entrar aqui no Zoom, para debater, para conversar com a gente. Tá bom? Então, até mais, YouTube. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.